que eu fixo mesmo? Vem cá ver. Como é que eu fixo aqui? Não consegue, toda vez ela tenta, não consegue. Boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Thaís. Duas Thaís. Sejam bem-vindas. Não estou conseguindo colocar. Vem, por favor. Não estou conseguindo. Pronto, estou tentando aqui fixar. Não estou conseguindo, mas neste instante a gente consegue. Então, sejam bem-vindos. Andréia, seja bem-vinda. Ah, tá. Agora conseguimos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Projeto Despertar com Estética Home. Eu sou Isabel Silveira, assessora de gestão da Estética Home, e juntamente com meu esposo Marcos Moura, que sou assessor técnico em medicina e saúde, na verdade, da Estética Home. E hoje nós temos essa live maravilhosa com a profissional de educação física Thaís Macedo. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo dela, sobre diabetes e exercício, fisiopatologia e prescrição. Tô vendo que a Thaís já está aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alguns dados sobre diabetes no mundo e no Brasil. E nós convidamos vocês a toda quinta-feira estarem aqui conosco. Nós temos esse programa, um programa de vida longa e saudável, e temos o propósito de trazer para vocês especialistas, pessoas de renome que possam trazer para a gente informações que nos tragam uma vida longa e saudável. Toda quinta-feira eu conto com vocês. Então vamos lá. Diabetes. Vocês vão saber um pouco sobre diabetes e exercício. Qual a relação da atividade física para a saúde, para a diabetes, para melhorar ou curar ou prevenir a diabetes. Dados da Federação Internacional de Diabetes revela que o número de pessoas com essa doença de diabetes aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 2021. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, cerca de 7% da população. E a incidência somou 16% entre 2019 e 2021. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a ASBD, esse número também pode aumentar no país em função da atual pandemia, que provocou maior dificuldade no acesso e manutenção da alimentação saudável, menores índices de atividade física e evasão do sistema de saúde. Esses são dados importantes para que a gente compreenda um pouco da diabetes no mundo e no Brasil, para que a gente possa se prevenir. Então, hábitos saudáveis é uma prática rotineira e a gente vai conversar um pouco com a Thaís para que a gente compreenda um pouco mais sobre isso. Vou convidar aqui a Thaís e convido a vocês todos que curtam a live, que encaminhem para os seus amigos e familiares, para que todos possamos juntos criar essa corrente do bem, essa teia do bem, como a gente fala, para que todos possam se prevenir e se cuidar da melhor forma possível. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Boa noite. Vamos convidar a Thaís. E se vocês forem tendo, né, dúvidas, ao longo da live a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês. Podem participar ao máximo. A gente gosta que a live seja máximo interativa. Thaís já apareceu mais ou menos por aqui. Tô vendo sua câmera, Thaís. Olá! Desapareceu, Thaís. Apareceu novamente. Legal! Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, Isabel. Boa noite, Marcos.
Prazer estar aqui Boa com noite, vocês. Thaís. Uma Deixa eu satisfação colocar o enorme filtro ter aqui, aqui que com é você. a cara da pessoa já acabada do dia, cansada. Ó, o seu Bosco disse que o som tá com um probleminha. Me diz aí se é no nosso, se é no da Thaís. Nos dá um feedback, tá? E retorno se vocês estão nos ouvindo bem e nos vendo bem. Né, Thaís? Sim, sim. Peraí. Thaís tá aí aproveitando, assim, brincando com o de filtro. Eu desisto do filtro. Eu quero sair do filtro. Eu desisti de filtro, tá? Eu desisti porque quando eu tô com o Marcos, ele rouba meu filtro. É impressionante. Ele é um ladrão de filtro. Aí eu desisti. Pessoal, vocês estão nos ouvindo e vendo bem? Nos dão um retorno aqui para poder a gente iniciar todas as perguntas. A gente vai agora fazer uma imensidão aqui de perguntas. E antes disso, eu vou apresentar um pouco a Thaís, depois você se apresenta, tá bom, Thaís? Tá bom. Tá bom o áudio, Isabel? Eu tô ouvindo bem. Eu quero. Vocês estão ouvindo bem, né? Tá. A Thaís disse aqui, a outra Thaís disse que tá tudo bem aqui. Ouvindo e vendo bem. Muito bem. Então, obrigada aqui pelo retorno, tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho do currículo, que o currículo de Thaís é um currículo imenso, tá? Mas eu vou passar um pouquinho do currículo de Thaís. Uma Thaís riqueza esse currículo, Thaís. é uma profissional de educação física. Thaís também possui mestrado em biologia funcional e molecular, com ênfase em fisiologia humana, pelo Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Também pela mesma universidade, ela tem especialização em bioquímica do exercício. Deixa eu ver o que mais aqui. A linha de pesquisa em pâncreas, endócrino e metabolismo. Experiência também na área de educação física, em treinamento esportivo, bioquímica do exercício, nutrição desportiva e metabolismo. Também já foi, ela não botou aqui no currículo, mas ela também foi atleta, isso é importante frisar. Graduada em licenciatura plena em educação física pela Unisba, Centro Universitário Social da Bahia, concluído em 2008, no segundo semestre. As áreas de atuação incluem biologia molecular e funcional, especialmente relacionada à fisiologia humana e do exercício, bioquímica do exercício e saúde pública na educação física, experiência em supervisão e estágios na educação e saúde pública, bem como em projetos de extensão, experiência em gestão de curso de educação física e nível superior. Na modalidade bacharelado em 2014 a 2016 e licenciatura de junho de 2012 a 2019. Pensa que currículo, hein? Resumindo, sabe tudo. Então, assim, vamos fazer todas as perguntas possíveis para a Carol ou para a Thaís, tá, pessoal? Tô vendo aqui que Carol também, Zenira, Amanda, várias pessoas aqui vão fazer várias perguntas. Amanda é minha filha, Isabel, a minha filha Amanda. Que maravilha! Parabéns! Lindíssima, por sinal, a cara da mãe, viu? Só não tem os olhos da mãe, mas que olhos, hein? Então vamos lá, Thaís. Eu te apresentei, mas também se apresente para nós. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite. Me senti extremamente honrada diante de tantos profissionais gabaritados que já passaram por esse projeto. Um projeto que eu admiro demais e assim, ele converge muito daquilo que a gente acredita, inclusive com o nosso trabalho artesanal. E por mais que muitas pessoas não consigam, talvez, ver essa conexão, mas a gente busca aqui no nosso trabalho também fazer essa conexão de como importante é o artesanato para a saúde, né? E de uma forma integral. Então, eu estou, assim, muito feliz. Inclusive, ontem eu fiz 10 anos que eu defendi meu mestrado, eu até postei. E o Facebook me lembrou, né? O dia que eu defendi minha dissertação de mestrado, que foi justamente um estudo sobre um quadro de hiperinsulinemia induzido por dexametasona. Então, assim, voltar a falar um pouco sobre isso, né? Sobre aquilo que
eu namoro e a minha história com a diabetes vem desde a faculdade, né? Quando eu já na faculdade tinha curiosidade, né? A gente já ouvia falar muito em 2004, quando deu o boom da obesidade, principalmente no estado da Bahia. A gente já ouvia muito falar e ouvia os professores, né, que o exercício era extremamente importante para a diabetes. Então, aquilo, como estudante, né, curiosa, eu queria entender o que acontecia, não somente de forma superficial, né, que o exercício é importante para a saúde do sujeito, isso aí todo mundo já sabe, né? Até já em 2004 isso já era muito bem difundido, 2008 quando eu saí da faculdade, então as doenças metabólicas estavam surgindo, né? E eu tinha essa curiosidade. Então, a minha história com a diabetes, ela vem desde a época da faculdade. E na faculdade, a gente fez um estudo, né, com sujeitos saudáveis, que a gente usou um aparelho de eletroestimulação para poder avaliar atletas, inclusive, né, a resposta glicêmica desses atletas. Na época, a gente queria trabalhar com diabetes computado, mas não conseguimos uma autorização do comitê de ética e a gente trabalhou com atletas. E já ali eu vi as respostas agudas, né, do estímulo na musculatura do sujeito com a fisioterapia. A gente fez um trabalho junto com a fisioterapia. Então, a gente já viu respostas agudas, né, bem significativas em relação à redução da glicemia, por testes tão simples que a gente faz, né, que é um glicosímetro. Então, assim, eu amo estudar diabetes e a nossa história com a diabetes já vem de muito tempo. E aí eu busquei aprofundar isso na especialização e no mestrado, né? Buscando trabalhar de forma bem focada aí com grupos especiais. Mas aí a gente está aqui hoje trabalhando com artesanato, né? Que, por outras questões, mas a diabetes é uma doença que cada vez mais a gente precisa realmente olhar para ela com mais atenção, principalmente dentro do sistema público de saúde. E aí, Isabel, você pode conduzir a live do jeito que você quiser. Se você quiser perguntar ou eu ir falando. Você sabe que eu sou faladeira, né? Eu gosto. Essa é faladeira, viu, pessoal? Então, assim, Thaís, eu vim e sou de uma família de diabéticos, né? E aí é importante que a gente tenha muito cuidado, né? Então, é uma preocupação constante, né? Na minha família, a diabetes na minha família com casos de amputação, e a gente sabe o quanto ela é perigosa e o quanto ela é fácil de ser adquirida. Então, vamos falar sobre isso, vamos alertar a todos e que possamos cada vez mais nos conscientizar, né, da doença e da necessidade da saúde, para que a gente não tenha esses riscos tão grandes e essas preocupações e essas dores, né, e limitações que são sérias. E nós trabalhamos muito com prevenção. O nosso foco, o foco da Esteatita, é justamente orientar as pessoas a terem hábitos mais adequados. E com isso nós estamos tendo essas lives maravilhosas com a intenção de mostrar a vocês a melhor maneira de se prevenir, de se relacionar com o ambiente e com seus hábitos para que vocês tenham uma vida longa e saudável. Nosso objetivo. Seja muito bem-vinda, Thaís. É um projeto lindo de vocês. Tenho certeza que vocês são, sim, grandes influenciadores. Influenciaram, inclusive, a minha vida. Mesmo com tanto conhecimento, tanta bagagem, né? Inclusive com formação de profissionais para a saúde. Eu sou um ser humano, como todo mundo, e a gente tem momentos da vida que a gente acaba dando foco, ênfase a outros domínios da nossa área, né? Da nossa vida. Outras dimensões, a gente esquece do cuidado realmente físico, né? Do cuidado com o nosso corpo. E como você trouxe muito bem, a diabetes é uma doença muito silenciosa e, por muitas vezes, por falta de conhecimento, a pessoa ela apresenta sinais e sintomas e ela não consegue ficar que aquilo ali é anormal, né? Ela começa a apresentar sinais e sintomas, fadiga excessiva, fome excessiva, sede excessiva, né? Diúria, que você começa a urinar mais do que o normal, uma fadiga fora do comum, não é aquela fadiga do cansaço do dia, mas vai apresentando sinais e sintomas porque ela não se instala da noite para o dia, ela não se instala em alguns meses, ela se instala em
e a literatura mostra, em 5, 10 anos, é mais ou menos o tempo onde a doença vai se desenvolvendo. E normalmente quando as pessoas chegam aí ao médico é porque elas já estão num estágio assim muito avançado, né? Já está com um quadro que a gente chama de hiperglicemia, que pode chegar a uma que a gente chama de glicotoxicidade, né? Tá alta. A pessoa vai lá, faz um exame de rotina, depois de muito tempo, principalmente os homens, né, doutor Marcos, tem dificuldade de ir ao médico, de fazer o check-up anual. E aí, quando ele chega para fazer o check-up, está lá a glicemia de jejum de mais de 600, né? Se uma pessoa já apresenta esse quadro de glicemia de 600, já é uma glicotoxicidade que a gente chama. Ele já está, de certa forma, em um estágio muito avançado e é quando, normalmente, as pessoas acabam recebendo o diagnóstico da diabetes já propriamente dita, já instalada, né? Que é essa diabetes mais comum que a gente conhece, né? Só aproveitando essa colocação em relação ao homem, o homem, quando ele vai chegando para a maturidade, ele começa a perder testosterona, hormônio masculino. E esse fator faz com que ele aumente o abdômen, ele aumente peso, ele perca massa muscular e aumente a intolerância à insulina. Então, o que acontece? Existe uma predisposição maior nessas pessoas durante essa faixa ao desenvolvimento do diabetes. Então, essa resistência à insulina aumentada, isso faz com que as pessoas desenvolvam isso. Então, é um alerta interessante, porque os homens vão chegando para a maturidade e eles não vão percebendo. E aí começam a perceber que o corpo está mole, está fraco, e aí vem esses sintomas que você bem colocou, que pode ser já a manifestação do diabetes. E que é bom alertar que pode ser que seja mais para os homens, mas para todos nós, né? Então, tenham sempre cuidado, estejam sempre atentos, né? Isso vai ser um alerta para um momento de vida que é muito frequente. Eu citei homem porque normalmente eles têm dificuldade de buscar o médico, né? De buscar o check-up anual. A mulher é mais preocupada com isso. Mas esses cuidados preventivos, seja para o homem ou para a mulher, são extremamente importantes. E, assim, é importante a gente saber, né, identificar esses sinais e sintomas, porque, na verdade, o fator de risco, não só a baixa da testosterona, no caso do homem, mas a diabetes que a gente chama do tipo 2, que é a convencionalmente... Vamos aos poucos, Thaís. Vamos primeiro explicar o que é a diabetes, para que a gente compreenda quais são os tipos da diabetes, para que todos aqui estejam assim no mesmo nível de compreensão. Vamos lá. Explica para a gente, né? O que é realmente a diabetes? A diabetes é uma doença metabólica onde ocorrem alterações no metabolismo de carboidratos, né? E quando você desenvolve alterações em outros metabolismos, como lipídios, o metabolismo dos lipídios e o metabolismo dos proteicos, é porque você já está no nível de que a gente chama de diabetes mellitus, né? Que já está associado a outras doenças metabólicas. Mas a diabetes em si é uma doença metabólica onde há alteração no metabolismo de carboidratos levando o sujeito a ficar hiperglicêmico. Ou seja, falando de forma mais comum, levando o sujeito a ficar com açúcar alto no sangue, né? Então, essa é a diabetes. E aí, por ser uma doença silenciosa, o açúcar está lá alto no sangue e a pessoa não tem noção, né? E ela se alimenta de forma inadequada, e essa alimentação inadequada faz com que ela aumente ainda mais a produção de insulina, fique com mais fome, porque normalmente está associado com essa alimentação com alimentos mais industrializados, né? Os alimentos industrializados, alimentos com refinados, inclusive. E isso estimula ainda mais a produção de insulina, estimula ainda mais aumento na concentração de glicose no sangue. E aí o próximo passo é o que o Dr. Marcos falou, o sujeito fica resistente à insulina, ele acaba resistindo à ação desse hormônio. E é muito importante você falando sobre alimentação, sobre esse consumo de açúcar, lembrar e frisar que o açúcar não é apenas o açúcar em si, é tudo que se transforma em açúcar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que é que se transforma em açúcar além do açúcar? Vamos lá. Os carboidratos. O macarrão, o
carboidratos de uma forma geral, né? Seja os mais Baixa simples, absorção, como né? os mais simples, como o macarrão, o próprio açúcar que a gente adoça, que adoça-se os alimentos, né? Mas as raízes, né? São divididos entre açúcares mais simples e açúcares mais complexos. Só que quando a gente come tudo isso, na corrente sanguínea vira açúcar, que a gente chama, teoricamente, de glicose, né? O aumento dessa glicose, ela fica acumulada e aí o sujeito se instala aí o quadro de hiperglicemia e ele acaba ficando diabético, né? Lembrando também que todos os alimentos que a gente veja lá na composição, xarope, né? Isso quer dizer açúcar também, né? Sim, sim, perfeito, boa colocação. Os alimentos Lembrar que que tem lá, quando a gente faz o rótulo, Lembrar também que a gente se alimenta também de frutas, então a gente também tem que dosar a quantidade de frutas, né? Que a fruta também tem açúcar, né, Thaís? Tem a frutose. sim, sim, sim. Eu agora estou com um acompanhamento nutricional, né? E aí a nutricionista fala, não tenho nada a ver, não tenho nada contra frutas, frutas são excelentes, mas Sim, sempre associado com outro alimento para que não haja picos insulínicos, né? Que a gente chama picos, né, de muita insulina no sangue, porque daqui a meia hora vai comer uma maçã, daqui a meia hora você está morrendo de fome. Então, assim, a fruta associada com um alimento com menos carboidrato, um alimento com fibra, com proteína, né? Hoje se orienta, principalmente para o diabético. E nem toda fruta o diabético pode ingerir. As frutas mais doces mesmo, de paladar doce, né? Elas têm bastante frutose, que é um tipo de açúcar. e lembrar que a gente falou em frutas, mas também tem os legumes, né? Então também tem alguns Sim, legumes que também são ricos, né, em açúcar, né, Thaís? E exatamente. que para os Exatamente. diabéticos, a depender do nível também, a gente tem que ter o consumo moderado. A Isso, alimentação com certeza. equilibrada é que é o grande segredo, né? Então, assim, o carboidrato é Assim, necessário, a eu gordura é necessária, a proteína é necessária. Então, assim, estava conversando com... Pode falar, Marcos. essa junção, né, equilibrada é que vai fazer a diferença. Os excessos, né, a gordura é saudável, ela faz parte do nosso corpo, mas deve ser consumida de uma forma equilibrada. O açúcar também, preferência de absorção mais lenta, né, aqueles carboidratos que não têm absorção muito rápido, que dão um pico de açúcar muito alto para o nosso organismo. Então, assim, normalmente, a macaxeira, o inhame, esses que têm uma absorção mais lenta, eles são mais interessantes do que o açúcar comum e aqueles açúcares que têm uma absorção mais rápida. Do que aquele pãozinho Agora, gostoso. isso. Agora, tem uma curiosidade que eu queria comentar com vocês. Como eu falei, eu sou médico há muitos anos de consultório, hoje mais não, mas trabalhei muitos anos de consultório. E teve uma época, que foi essa época da obesidade, que você comentou logo no início, e uma época em que as pessoas eram aficionadas pelo emagrecimento. Hoje ainda são, e nós temos visto muito problema por conta desse imediatismo. E o que acontecia naquela época foi que o mercado começou a criar os adoçantes, né? E as pessoas começaram a usar com exagero os adoçantes. E Sim. as pessoas que nem precisavam, até para não engordar, substituíam o carboidrato É pelo adoçante. E hoje a gente sabe que a verdade. maioria deles ocasiona doenças, né? Então, assim, Sim. é interessante esse cuidado. O carboidrato, para a pessoa normal, é saudável, desde que consumido, como o Thaís bem colocou, no mix. Ou seja, comer sua proteína, comer seu carboidrato, comer sua gordura, suas vitaminas. Então, uma alimentação diversificada com esses componentes é que vai trazer saúde para você. O exagero é sobra, escassez da fome. Então, assim, ser equilibrado é o segredo maior. É, e E só esse ponto é acrescentando esse importante. contexto. Pois não, por favor, Não, esse Thaís. ponto Vai. é importante, Marcos. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho como ir no nutricionista. Mas só para a gente entender, quanto mais a gente come só carboidratos, só alimentos de um tipo de nutriente, de macronutriente, que no caso é o carboidrato, o nosso corpo, principalmente se a gente tem uma genética favorável, como a Isabel, eu também tenho, meu pai é diabético, o que acontece, já que a nossa live está relacionada à fisiopatologia? Como é que ela funciona? O que acontece? Quanto mais açúcar a gente tem
disponível na corrente sanguínea, falando de forma mais simples para quem está assistindo, mais a insulina, que é o hormônio que vai ajudar a controlar essa quantidade de açúcar na corrente sanguínea, ela vai precisar ser secretada, né? Ou seja, eu vou precisar de mais insulina no meu corpo, porque eu tenho muito açúcar no meu corpo. Então, esse mecanismo que a gente chama de supercompensação, quanto mais glicose, mais insulina. Mais glicose, mais insulina. Mais glicose, mais insulina. Vai chegar a hora que o órgãozinho que produz a insulina, ele não suporta mais. E ele vai entrar o que a gente chama de falência, ou de morte, né, de algumas células que produzem esse hormônio, e a pessoa pode, inclusive, do diabético adquirido, que é esse que a gente tem insulina, mas a gente resiste a ele, a gente pode desenvolver o que a gente chama de uma diabetes do tipo 1, que é aquela que o sujeito tem que tomar insulina. E às vezes, já na vida adulta, né, ele adquiriu a diabetes com 40 anos, 30 anos, mas ele não se cuidou e nesse quadro de supercompensação, vai chegar a hora que a própria célula que produz a insulina, ela vai morrer. E aí, nessa morte, ela começa a pessoa precisar tomar insulina. Então, ela acaba desenvolvendo o que a gente chama de diabetes do tipo 1 tardia. Então, ela acaba precisando tomar insulina também. Diferente daquele que já nasce diabético, né? Já que a gente chama de uma doença. Aproveita e explica, Thaís, essa diferença desses dois tipos de diabetes. Sim. A diabetes do tipo 1, que é aquela que a criança, né, nasce, a diabetes jovem, né? A criança nasce e aí na adolescência ela começa a apresentar um quadro de hiperglicemia. Ela começa na escola a ficar tonta, a desmaiar, né? A ficar muito, muito enjoada. Então, o principal sintoma é o desmaio, né? A criança muitas vezes desmaia e quando vai identificar, ela está com a diabetes. E essa diabetes, a tipo 1 que a gente fala, é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo nasce defeituoso, né? Geneticamente, e cria anticorpos contra a proteína que produz insulina. Ou seja, a gente não consegue produzir a proteína insulina, ou seja, a célula vai morrendo e ela vai deixando de produzir. Chegando ao ponto que a criança deixa de secretar, de produzir insulina, ela precisa repor essa insulina o quanto antes. Porque a morte, ela não consegue sintetizar, produzir insulina, né? Já na vida jovem. Já o diabetes do tipo 2, que a gente fala, né, que é o adquirido, que é quando a pessoa já está na vida adulta, não é uma doença autoimune. Ela está mais associada a estilo de vida, que é esses dados aí que você trouxe para a gente, da Federação Internacional de Diabetes, da Associação Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o diabetes do tipo 2, que é a adquirida, que está mais associado ao estilo de vida, né? Principalmente a fatores de risco como a mais obesidade. comum, né? A que tem maior É a mais comum, né? A obesidade, ela gera um ambiente inflamatório no seu corpo, e isso vai tendo alterações metabólicas e você vai ficar com um quadro de hiperglicemia, né? É importante a gente lembrar e frisar isso, né? Então, a obesidade, estarmos acima do peso, é um processo de... O que você falou agora? É um processo de inflamação, né? É um processo inflamatório. É uma inflamação, né? Quando a gente se machuca no pé, não inflama, não fica com puizinho, o nosso corpo ele acaba inflamando por conta da obesidade, do excesso de gordura entre as vísceras, do excesso de gordura embaixo da camada da pele, né, em cima do músculo, entre o músculo e pele, que a gente chama de epiderme. Então, a gente começa a ter células adiposas, né, gordura em excesso, e essa gordura em excesso secreta, ou seja, libera no nosso corpo substâncias inflamatórias. E essa inflamação vai em todos os seus tecidos que precisam de insulina e inflama tudo. Então, a obesidade hoje é um dos principais fatores de risco para o aparecimento da diabetes. Um dos principais, se não o principal, viu, Isabel? Porque o mecanismo fisiopatológico molecular, ele é direto. A inflamação gera mudanças metabólicas que vai em tecidos que precisam de insulina e faz, que a gente chama, cria uma barreira. Aqui você não vai agir. E a insulina é importante para poder tirar todo o açúcar do sangue para botar no músculo, inclusive para a gente se exercitar, né?
E aí, com esse quadro inflamatório, nós já tem muitos estudos que mostram, né, essas substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas inflamatórias, ela deixa o seu corpo todo inflamado, inclusive o seu cérebro. O centro de fome e saciedade fica inflamado e você sente mais fome Alterado, do né? que o normal. A percepção é alterada, né? Deixa eu só falar um pouquinho, assim, explicar um pouquinho de uma forma, tentar colocar de uma forma para melhorar um pouquinho o entendimento, porque é um assunto mais profundo e Thaís tem uma profundidade enorme e ela coloca muito bem as palavras. O raciocínio seria, se eu estiver errado, me corrija. O tipo Não, 1 eu seria... estou tentando ser o mais simples possível na explicação, E porque você está isso conseguindo fica um assunto que é complexo. É um assunto que é complexo de explicar. Eu não sei nem Uhum. se eu vou conseguir superficializar um pouquinho, porque realmente é mais complexo. Quando você tem o diabetes tipo 1, o que é que acontece? O nosso sistema de defesa do organismo, que serve para nos proteger contra bactérias, contra invasão de elementos externos, simplesmente ele começa a interpretar o nosso pâncreas, que é quem produz a insulina, como um inimigo. E nessa história ele começa a agredir essas células e matar essas células. Então vocês imaginem que nós temos células que estão produzindo a insulina normal e de repente elas começam a morrer, depois de algum tempo vai faltar a insulina. E aí vem o diabetes tipo 1. Né? Se você não tem isso mesmo. insulina para colocar o açúcar dentro das células, o que vai acontecer vai haver um excesso de açúcar dentro do sangue. O processo é, você produz insulina, a insulina leva o açúcar que está dentro do sangue para dentro da célula, né? E esse processo seria o tipo 1. O tipo 2, ele tem outra característica, você produz normal insulina, às vezes até um pouco mais no início, você tem um aumento da insulina justamente para compensar. E o que acontece é o Isso, quê? É que o açúcar que está no sangue, ela não consegue ou tem dificuldade para passar para dentro da célula. Então, seria diabetes isso. tipo 2. Você pode produzir até uma insulina normal. Com o tempo, a expectativa é que você comece a ter perda de células também, e você vai ter as duas coisas. Você vai ter uma perda de células, produzindo menos insulina, e ao mesmo tempo você vai ter dificuldade dessa insulina colocar o açúcar para dentro da célula. Isso termina sendo muito interessante no raciocínio de como lidar com essas situações, né? E aí vem a questão da obesidade, do sedentarismo, da gordura abdominal, da questão da deficiência do testosterona. São fatores, a Isso ausência mesmo. de atividade física, que são fatores que interferem diretamente no aparecimento da doença. Não é isso, Thaís? Não sei Exato. se... Perfeito, perfeito. Explicou de forma bem mais simples do que eu, mas é isso mesmo. Porque por que é interessante a gente trazer essa informação? Porque ao longo de 5, 10 anos, tudo isso vai acontecendo e as pessoas não identificam, né? Às vezes, a sua glicose lá no jejum, quando você vai fazer o exame, o check-up no laboratório, tá até normal, né? Mas se você não fizer um teste específico, um teste oral de tolerância à glicose, você não vai saber que você está resistente. E É aí a doença verdade, está lá, se instalando em Ela está você é crescendo obeso, aos poucos, né? Silenciosamente, né? é verdade. total. É muito silenciosa. A hipertensão, ela já dá logo sinais, né? A pessoa, eu sinto dor de cabeça, uma tensão muito grande aqui na nuca, né? Comeu sal, aí afere a pressão. É muito mais comum a pessoa identificar com mais precocidade a hipertensão do que a diabetes. Porque, às vezes, está muito associado ao estilo de vida da pessoa e é camuflado, né? Todos esses mecanismos que a gente falou aqui, ele acaba camuflado pelo estilo de vida da pessoa. Então, quando você É vai verdade. ver, você já está diabético de fato, né? E é É. bom a gente frisar, como a gente vem frisando, sobre a questão da doença crônica câncer, a doença diabetes também é uma doença crônica, e, por sua vez, o fator genético é uma causa, e é uma causa pequena. Só que se a gente tiver o fator genético, você já tem esse fator. E o fator ambiental, que são as nossas decisões, é o nosso estilo de vida, esse é que vai determinar se a gente vai ter ou não, se a gente vai ter em um estágio ruim ou não, né, Thaís? E aí é Sim, sem isso que a dúvida. gente precisa estar atento, É, né? Como você colocou, não adianta apenas fazer um acompanhamento. É importante que faça, é, mas é importante que a gente e tenha esse autoconhecimento
e essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Porque se a gente já tem um Na fator pandemia, genético, né? sem É, dúvida. e como a Thaís bem E colocou, na- um dos fatores importantes é as pessoas não terem diabetes e não serem notificadas, não saberem que tem diabetes. É muito frequente, é muito Exatamente. mais frequente do que a gente imagina. É, às vezes a Enquanto pessoa fala Muito. assim, né? Eu tive Esses dados, agora, né? E ela já tinha esses indícios, né? dados que foram isso, mostrados aí, esses dados que vocês mostraram são dados que foram registrados, né? Mas tem aham, Sim, muita gente que não tem diagnóstico e certamente já está com uma hiperinsulinemia, uma resistência à insulina, até já diabético. E na e às vezes pandemia, ele essas sabe na questões complicação. mentais, é, É isso mesmo. e na pandemia as questões mentais, né? As pessoas muito camufladas e acabar mexendo com os aspectos da saúde mental gerou compulsividade alimentar, né? E transferência da sensação de prazer por outras coisas na alimentação. E na alimentação viciosa, né? Onde alimentos que são feitos para viciar, para você sentir desejo de comer o tempo inteiro. E a obesidade ela acabou aumentando aí na pandemia, consequentemente a diabetes se a instalando, né? obesidade e diversos outros, né? Que ela, na verdade, esses alimentos, não alimentos, né? Eles trazem, além da obesidade, outros fatores de risco, né? Para outras doenças crônicas, né? E dentro desse contexto, interessante é assim, quando você come uma gordura e você coloca a quantidade de gordura que você vai comer ou a quantidade de açúcar que você vai comer, você sabe que você está comendo. E quando você vai comer um ultraprocessado, você não tem ideia da quantidade de açúcar que você está comendo. Então você perde a referência. E um dos fatores que contribuiu muito foi essa mudança alimentar. As pessoas deixaram de comer comida de verdade e começaram a comer muito comidas de ultraprocessados, comidas que não são de verdade. Essa semana, vamos fazer até um trabalho depois, em relação a nós vamos fazer uma compra e avaliamos o rótulo de uma substância, que depois nós vamos comentar. E nós tínhamos a quantidade de 10 itens, né, de substâncias químicas. De alimento era um item desse tamanho, o restante. E é considerado saudável. A maioria das pessoas acha que está comprando uma coisa saudável para levar para sua casa. Né? E Verdade. essa ausência de percepção de rótulo tem levado a esse tipo de doença. É uma doença que foi É agravada verdade. certamente por esses hábitos. Verdade. Um dia desse eu fui no supermercado e eu vi uma mocinha, né, com umas 10 barrinhas de cereais. Eu falei, eita, se for olhar o rótulo, Lembrou de mim? tanto de xarope que tem nessas barrinhas, de xarope de açúcar e outras coisas para manter ela ali, né, a ponto de ser utilizada. Eu ri sozinha no caixa. Aham. E o interessante é que a gente tem que desmistificar isso, né? Então, assim, o que é saudável? A barrinha de cereal é saudável? Não, É, é isso depende, mesmo. né? Se a gente consegue fazer uma barrinha de cereal ou ter acesso a uma barrinha de cereal saudável, ela é saudável, né? Então depende muito do que a gente vai comer. Óbvio que tem aqueles alimentos que não são saudáveis, mas a gente tem condições de transformar um alimento não saudável em um alimento saudável, né, Thaís? Hoje a gente trabalha assim, eu digo para Dúvida. ela, digo, ó, isso aqui não é saudável não. Aí eu digo, ó, agora resolva isso. Se vira. Se vira, traga esse alimento saudável para casa. Hoje a gente trabalha com isso e esse é um dos propósitos da gente nessa orientação. Identificar o que é ruim e transformar aquilo que é ruim numa coisa boa, né? E ela é que tem essa responsabilidade, porque quem gosta da cozinha, eu não sei de nada. Então, Isabel Thaís, é cozinha nesse... coisas deliciosas. Isabel me fez comer um creme de abóbora, que eu disse que eu não gostava de abóbora. Ah, Olha, como caramba. é que eu convido uma pessoa e esqueço de perguntar o que é que ela não come? E aí, nesse dia, justamente no dia que vamos fazer um lanchinho aqui, Thaís, vamos. Aí Thaís vem comer. E aí eu fiz um creme de abóbora, foi com o quê? Um crisp. O que foi que eu fiz? Não Um creme de lembro. abóbora com o quê? Foi com crisp de couve? Não. Era com Não. queijo ralado em cima. Era como Ah, se com fosse queijo uma ralado. sopinha, né? Ah, pronto. E aí eu pergunto a Thaís, Thaís, você gosta de abóbora? Ela, não. Nada, assim, eu tava servindo, meu Deus do céu, e agora? Mas você tem alguma intolerância, alguma alergia? Não. Ah, então eu vou servir para Não, ela. a Eu gente quero ver. fiz um check-up com uma intolerância à lactose leve.
Não, mas eu lembro que eu te perguntei se você tinha alguma Ah, intolerância ou alguma alergia à abóbora. E você falou não, tá? Então eu vou fazer igual a não, Não criança. gosto. Vou fazer como a gente faz com criança. Não diz que é e oferece. Para ver se ela realmente não gosta. E aí ela comeu. E aí, Thaís? Meu Deus, que delícia! Ai, que delícia! É o quê? Abóbora. Não acredito. estava muito boa, muito deliciosa. Às vezes a gente não é, não é ensinado, né, a preparar melhor os alimentos, né? Isso. A misturar com outros condimentos. E aí acaba que a gente diz que não gosta, porque às vezes também não sabe preparar, né? É verdade. A gente fica, às vezes, naquela zona de conforto, fazendo os mesmos pratos, né? E aí a gente tem N possibilidades. Quando a gente tem alguns ingredientes mesmo, assim, práticos, né, que a gente tem fácil acesso, que você consegue fazer várias coisas com esse prato. E aí eu vi que, ó, Jane está dizendo aqui que ela também não sou fã de abóbora. Vou levar então alguma coisa com abóbora para você experimentar, para ver se você vai dizer que não gosta. O que aconteceu com vocês aconteceu comigo também. Grão de bico, por exemplo. Eu costumava comer só em salada e não gostava muito, não. Quando ela me ensinou que existem alternativas várias e deliciosas, hoje eu adoro grão de bico. Depende muito do preparo, né? Quando você faz, ela É faz verdade, combinações maravilhosas. verdade. E a gente termina Eu tenho comendo coisas que a gente aprendido diz, ah, isso eu não gosto. eu tenho aprendido a me alimentar melhor e fazer as comidas de formas diferentes do mesmo alimento, e isso tem ajudado bastante a gente a se alimentar melhor, né? Com Mas também certeza. não basta só a alimentação, né, Isabel? Sim. Não basta o que, Thaís? Deu uma Não, é falhada que não agora. basta só Eu não vou alimentar pensar. também a alimentação, é um conjunto de coisas, né? É Sim, com um conjunto certeza. de situações que envolvem a sua saúde e a prevenção da própria diabetes ou o tratamento, que não só a É um alimentação, né? estilo de vida, né? Não é uma área. É, Porque é importante que a gente, às vezes, assim, a gente fica. O que é mais. O que é o que eu gosto mais? Eu gosto muito, né, de cozinhar, de me alimentar bem. Então, para mim, fica mais fácil. Então, o Marcos gosta muito dessa parte da área de saúde. Então, para ele, fica mais sim, fácil. E aí, Thaís, sim. vamos supor que Thaís gosta muito da atividade física. Então, aí ela vai e trabalha bastante atividade física. E aí vem uma outra pessoa, não, eu gosto muito de meditar, eu gosto muito de trabalhar minha parte emocional. Só que nós não somos uma área, nós somos um ser É, holístico, né? Nós somos um sim, ser verdade. integrado. E aí a gente precisa, para ter saúde, a gente precisa manter um estilo de vida saudável. E lembrar que criação de hábitos, ele deve ser constante, né? E Sim, equilibrado. A gente também não vai falar assim, não, a gente nunca vai comer, sei lá, vamos dizer, a fruta, a banana, ela tem excesso de açúcar, então eu nunca vou comer açúcar. Não, eu posso comer, a não ser que eu tenha alguma, né, alguma restrição médica, mas se não, nutrição, vou comer com moderação. O que foi que sim, falaram sim, aqui sobre a sim. abóbora? Adelmo. A Delmo está dizendo assim, minha avó fazia pra gente comer abóbora machucadinha com charque picadinha por cima. Era uma delícia, tá vendo? A memória A minha afetiva botava também leite. faz bem, né? A minha colocava leite. Ela botava abóbora com leite e a charque também. A memória afetiva realmente E olha, fantástica. e eu vou dizer que eu tinha trauma de abóbora, viu? Quando eu era criança, minha avó fazia uma abóbora cozida, batida no leite, no liquidificador, com açúcar, e eu odiava aquilo. Eu Normalmente odiava. assim como se fosse um purê, não é? Que é o leite com açúcar, abóbora, deixar ela mais doce ainda. Mais Eu doce ainda. Não odiava. sei se é por isso, porque assim, eu gosto de doce, mas não gosto de doce muito doce. Eu não sei se era isso. Eu odiava aquilo. Aí quando eu vi aquela mamadeira, eu lembro de criança. Eu lembro quando eu tomava mamadeira. E tinha um trauma. Até que eu também quis desmistificar esse trauma e dei espaço para a abóbora entrar na minha vida. Então, Thaís, Mas voltando, né, a diabetes, me explica um pouquinho, quais são, assim, esses principais sintomas, né, que, como você falou, às vezes
nem sempre os sintomas são tão evidentes. Mas quais são os principais sintomas que a pessoa pode estar manifestando uma alteração na insulina, né? E pode estar Uhum. pré-diabética, diabética. Os principais sintomas é o que a gente chama excesso de fome, excesso de sede, muita urina, urina muito concentrada, né? O Dr. Marcos pode até confirmar. A fadiga excessiva, né? Aquela fadiga, como eu falei no início da live, que não é só porque o seu dia foi cansativo, mas porque realmente você começa a sentir falta de vigor, falta de aptidão para as suas atividades cotidianas, né? Atividades comuns do dia a dia. E normalmente está associado com sobrepeso. Então, começou a estar com sobrepeso e apresentou esses sintomas, já começa a investigar e buscar mudar realmente os hábitos, né? Não é tão simples, a gente sabe que vários aspectos. Existe uma linha hoje em dia, Isabel, que é a sociologia da saúde, e eles começam a identificar o que eles chamam de determinantes sociais da saúde, que influenciam diretamente no comportamento do sujeito, né? Na estrutura, saneamento básico, ambiente, economia da família. Então, assim, falta de saúde mental. Então, vários aspectos começam a desordenar a sua vida e faz você começar a compensar essas lacunas, principalmente naquilo que você come, e pela falta de informação, eu vejo que falta muita educação em saúde mesmo. E aí o sujeito começa a ganhar peso, e nesse ganho de peso associa-se ao sedentarismo, né? Com os dados que você mostrou aí, que na pandemia a evasão do sistema de saúde foi muito grande, né? Principalmente do público de saúde. E isso as pessoas mais em casa, sem acesso à alimentação saudável e falta de conhecimento, e aí gera, um estágio, né? É um quadro perfeito para se instalar a diabetes, né? A resistência à insulina e a diabetes. Já na resistência, você consegue já identificar fome excessiva, né? Porque você secreta muita insulina, como o doutor Marcos explicou claramente aí. E o fato de você ter muita insulina no nosso corpo significa que você precisa de muita glicose, né? Porque você vai metabolizando aquilo ali e você vai sentindo mais fome, você come demais porque a quantidade de carboidrato no seu corpo, principalmente os refinados, é grande, muita insulina, e esse quadro inflamatório se instala e você acaba adoecendo. Mas sentiu que está com fome excessiva, cansaço excessivo, urina muito concentrada, né? E esses são os principais sinais e sintomas, assim, para você já buscar o médico, né? É interessante, assim, o corpo, os órgãos se conversam, né? Então, assim, é muito interessante. Se eu estou com fome, se o açúcar começou a cair, né? Normalmente existe um hormônio que aumenta a quantidade de açúcar no sangue. E esse hormônio é o glucagon, ele aumenta. E se você tiver um excesso de açúcar no sangue, o que vai acontecer é o quê? O organismo, o pâncreas, vai entender que tem excesso de açúcar no sangue e a insulina é produzida para colocar dentro da célula. Ele é muito inteligente. Então, essa homeostase, esse é o termo que nós utilizamos habitualmente, ela é o nosso organismo. Às vezes as pessoas dizem, olha, você vai ter que ter rótulos para tomar água, rótulo para dormir, rótulo para o intestino. Rótulo... Não, o organismo da gente, ele entende e ele reage às mudanças naturalmente. A gente que tem que obedecer, né? E observar o nosso organismo. Thaís fez uma colocação muito interessante. O quê? Fez uma colocação muito interessante, a questão dos sintomas, né? Quando você se observa, a questão da urina, por exemplo. Ora, se eu estou tendo sede, se eu estou comendo muito, se minha urina está escura, tem alguma coisa errada. Né? Se eu estou tomando água e a urina fica escura, eu tomo mais água, a urina fica escura, significa o quê? Que eu estou desidratado. Por isso que eu estou pedindo muita água. Meu corpo está pedindo água por conta disso. Então, observar a cor da urina é fundamental. Se minha urina estiver clara, eu tiver sem muita sede, sem muita fome, é uma situação. Mas se eu perceber que minha urina está escura com frequência, eu tenho que tomar mais água para correr atrás disso, tem alguma coisa errada. E muito frequentemente é diabetes. Né? E essa fadiga excessiva... Eu até queria fazer uma pergunta, não sei se Thaís já estudou isso, Marcos também. Quando minha família, né, dizia assim, que
quando a gente estava diabético, a gente tinha que observar a urina, não só a cor, coisa de gente de interior como eu, né? Então, minha avó falava muito assim, olha, observe se dá formiga no xixi. Isso daí é sério aí? Eu acho que é uma dúvida que alguém aí pode ter como eu, tá? E aí, faz sentido isso? Muito. Inclusive, foi assim que a diabetes foi descoberta. Foi os Tá estudiosos. vendo? A sabedoria popular da minha avó. Foi assim que a doença foi descoberta, né? Identificou-se que após 24 horas, né, muita formiga em uma poção com a urina, e aí foi se estudar e identificaram que tinha moléculas de glicose na urina. Então, isso é verdade, que é assim que a diabetes foi descoberta, né? Que existia excesso de açúcar, de glicose na urina. Não é mito, não, isso é verdade mesmo. Mito ou verdade? Thaís responde. Uma curiosidade, Isabel, por incrível que pareça, o primeiro órgão que fica resistente à insulina para desenvolver até esse excesso de fome é o seu hipotálamo, né, que está aqui dentro da cabeça. Então, é o primeiro órgão que fica resistente à insulina. Então, isso mexe logo com o centro de fome e saciedade. Porque se eu começo a ficar resistente aqui no cérebro, automaticamente eu não tenho a saciedade quando eu como, que é um outro hormônio que ajuda, que é a leptina. Quando você tem que ficar saciado, o corpo secreta a leptina. Então, esse equilíbrio no seu cérebro, ele começa a ficar desordenado pela inflamação. E é o primeiro órgão. Por isso que você começa a comer excessivamente. Né? Depois, o músculo, fígado e outros órgãos vão ficar resistentes à insulina, mas logo de cara é o hipotálamo. Essa colocação Que que tá você fez aqui é na muito interessante. Porque você tem, por exemplo, a célula que está com fome. Você está num mar de açúcar ao redor do sangue, os vasos sanguíneos vão chegando cheios de açúcar e a célula não tem capacidade de captar. Isso no diabetes tipo 2. Não. Então ela diz, eu estou com fome, pelo amor de Deus, me mande glicose. Aí a insulina aumenta. Para quê? Para botar esse tal desse açúcar dentro da célula, mas não entra. Aí a célula diz, eu estou com fome. Aí lá em cima o hipotálamo diz, coma. Aí você vai e come. Aí você aumenta o açúcar. Confusão Isso danada. mesmo, Tomás. Né? E aí você Confusão come danada. compulsivamente. É, Come compulsivamente. come E normalmente compulsivamente porque a alimenta. célula está com fome. A coitada da célula não tem glicose, não. Nenhum problema. Exatamente. 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 Para fazer um teatrinho aí. Uhum. Gostei da ideia. Foi ótima explicação. Extremamente didático. Né? Pessoal, sejam todos bem-vindos, viu? Vão fazendo suas perguntas. A gente já está aqui no meio da live, né, Thaís? E aí, Thaís, a gente sabe que tem a diabetes tipo 1, tipo 2, e uma delas precisa de insulina. Qual a diabetes precisa de insulina? Alguém fez Pode precisar. algum comentário grande aí. Então, minha mãe, ela tinha diabetes e ela experimentava a urina e estava doce. E ela faleceu por consequência da diabetes porque ela não tinha regime nenhum na alimentação. Ela não fazia nada que eu podia, né? Aí confirmou sua hipótese, Isabel. Verdade. Perfeito. A minha não, né? Eu não descobri. Mas assim, é melhor fazer o exame do que experimentar a urina para ver se tem açúcar. Essa é uma sugestão. Mas se faltando exame, se for no interior Deixa para as longínquo, É formiguinhas, né? verdade. a gente faz isso, experimenta a urina para saber se está doce. Mas é isso mesmo. Foi Jeane que fez esse comentário. É isso mesmo, Jeane. Então, assim, é importante que a gente, né, que tem pessoas diabéticas na família, que sabe o drama, porque só passando por alguns problemas para a gente parece que saber exatamente qual a dor daquilo. E é algo, assim, terrível, porque eu vi que uma seguidora mais acima colocou que ama macarrão, né? E aí eu vou falar, a gente pode comer, né? Não vamos dizer, lógico, você vai ter que ver com o seu caso, com o profissional de saúde, o nutricionista, o médico. Mas, assim, nós que estamos criando hábitos, né, saudáveis,
a gente pode comer tudo com moderação. E a gente pode também, dentro desse universo, se a gente precisa retirar o máximo de carboidrato, de absorção rápida, né? A gente pode encontrar um macarrão não feito com glúten, mas com outra base, e que pode ficar gostoso do mesmo jeito. Olha, me deu água na boca, porque eu faço alguns outros macarrões e eles são deliciosos. Então, assim, é importante que a gente também tenha essa percepção que a gente pode, com moderação, e que a gente também, se um exemplo, se tiver na minha refeição o macarrão, ele não vai ser a quantidade principal ali do meu prato, né? Então, é importante que a gente tenha esses cuidados. E por quê? É melhor que a gente reduza o consumo agora do que a gente ser restrito depois. E é isso que eu vivencio na minha família. É restrição. Fica difícil você sair. Fica difícil de eu levar minha mãe para comer. Fica difícil de você receber. E fora que, imagine você precisar ser agulhada 5 vezes por dia. Então, isso não é uma coisa boa, né? Isso é péssimo. E esse histórico é importante e relevante porque, assim, às vezes, muitos de nós temos problemas familiares e conhecemos o resultado do diabetes. Então, assim, é inconcebível você ter um familiar diabético e você não ter os cuidados para evitar que você seja um futuro diabético. Até porque as complicações, Thaís vai comentar daqui a pouco, né, Thaís, são extremamente graves e limitantes. Então, é necessário que se tenha essa concepção. Eu já ia justamente falar sobre isso, porque as consequências, elas muitas vezes podem ser irreversíveis, como a própria amputação. E aí, usando didaticamente o exemplo do Dr. Marcos, né, a célula fica querendo comer a glicose e não chega de jeito nenhum, e ela acaba desenvolvendo o que a gente chama de neuropatias, né? São várias complicações. O paciente pode precisar fazer hemodiálise, porque ele começa a ter falência da filtração dessa urina que está muito densa por conta da quantidade de glicose em excesso. E aí, essa filtração, ela começa a ter dificuldade de acontecer de forma normal, e o paciente precisa tirar esse excesso de líquido do seu corpo por meio de aparelhos, né, na hemodiálise. Então, são vários fatores. O paciente pode ter neuropatias oculares, né, ficar cego. Então, assim, a doença, ela o coração, tem muitas né? consequências. Está relacionado também, né? Ela tem muitas consequências quando ela está descompensada, né? Quando ela é drástica. Na verdade, você morre de outras doenças que são causadas pela falta de glicose na célula. Porque a glicose dentro da célula, ela é um macronutriente de sobrevivência mesmo. A célula sobrevive por conta da glicose. Ela vive pela glicose. Mas essa glicose fora da célula, na corrente sanguínea, ela causa um desastre. E aí, essas neuropatias, essas doenças, né, que podem a cegueira, a amputação, a dificuldade de cicatrização. Então, tudo isso é por conta da falta de glicose, né? São complicações graves aí que pode levar o paciente. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de sentar ao meu lado enquanto eu faço perícia médica. Como é que funciona isso? Eu faço avaliações e frequentemente eu atendo pessoas com diabetes já com complicações. Então é muito comum a procura pela Previdência Social de segurados que têm cegueira, que estão fazendo diálise, que têm amputação de uma perna. O tempo todo está chegando para mim. Então, assim, se vocês tivessem essa percepção do futuro, né, se cada seguidor nosso tivesse essa percepção de que pode acontecer amanhã, vocês têm a oportunidade hoje de prevenir, de mudar tudo. A vida são diretrizes. Já que você tocou nesse assunto, doutor Marcos, eu trabalhei muito tempo com estágios dentro do sistema público de saúde, né? Principalmente no NASF, junto ao NASF, ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e a gente percebe, falando do trabalho da educação física, né? Dentro da saúde, a gente tem o trabalho de educação e saúde e o trabalho de assistência clínica. Então, a gente vê muito o olhar do profissional, muito na assistência clínica, né? No foco da doença. E falta muitas ações na educação e saúde. Porque, assim, a população na capital, às vezes, ela tem talvez mais acesso à informação de qualidade ou informações mais claras do que
a população do interior. E eu trabalhei com meus alunos em estágios em povoados, em grupos, né, etnicamente separados da capital, e a gente via, né, a falta de informação e também o trabalho da educação física muito voltado para o rendimento, né? Muito voltado para atividades que nada dialogava com aquela comunidade. Tem o programa Hiperdia, que ele é um programa muito lindo, né, de prevenção, mas foca-se muito na intervenção, no paciente que já está com a doença, né? O paciente que já vai lá para pegar sua medicação de hipertensão todo mês, o paciente que precisa pegar insulina porque ele já está tão descompensado que ele precisa de insulina. Então, o trabalho de educação em saúde ele ainda é muito fragilizado, né? Então, Também assim... Saúde em tudo, né? Em toda doença, né? Na verdade, se trabalha como você... Foi você, eu acho que uma das vezes falou muito comigo. A gente trabalha muito a doença, o tratamento, do que a E não a prevenção. saúde. E não a saúde, né? Interessante, Fala assim, muito de doença, não do processo de saúde e doença. um dos objetivos da esteatita ter essa postura de prevenção é justamente por isso. Ela falta, Porque né? quando as pessoas procuram, quando estão doentes, elas já procuram seu médico, procuram seu atendimento, seu diagnóstico. Mas o que a gente tem visto é que a incidência de algumas doenças cresceu absurdamente por carência, muitas vezes, desse Dessa trabalho prevenção. preventivo. Então, as pessoas estão, às vezes, elas não estão orientadas, às vezes, elas têm dificuldade a ter acesso a conteúdo criterioso, com segurança, porque você entra na internet, você tem um mundo de informações. Agora, um conhecimento adequado, um conhecimento realmente que você tenha segurança, que você pode seguir, é escasso. Então, é esse trabalho que a gente tem tentado desenvolver. Eles têm dificuldade de entender a linguagem do profissional, inclusive, né? A É linguagem verdade. do profissional. De mesmo você querendo orientar, ensinar, eles têm dificuldade de entender até a linguagem. Eu vou contar um fato rapidinho que aconteceu com a gente num dos estágios, né? Que foi bem interessante. A gente foi numa população, num povoado, aí pelo interior de Sergipe, né? Na verdade, no interior da Bahia, né? Na divisa. E lá tinha uma profissional de educação física que fazia um trabalho com mulheres diabéticas da comunidade. Na verdade, com a população diabética. Quando a gente foi assistir a atividade, a gente viu que tinha meia dúzia de mulheres. E o povoado tinha bastante gente, com a média de 5.000 habitantes no povoado. Mas tinha umas 6 mulheres só. E aí a gente conversando com a profissional, perguntamos, né? Cadê a população que só tinha aquela quantidade de pessoas? Ela falou, a dificuldade aqui é muito grande, o pessoal não vem e tal. E aí, quando a gente foi investigar um pouquinho a fundo, era uma população extremamente religiosa, né? Uma população de mulheres mais idosas, casadas, e elas tinham vergonha de estar ali fazendo uma atividade de dança, por exemplo, com rap, com axé, né? Que a dança é um dos conteúdos da educação física, como instrumento de estímulo à atividade física, mas elas não se sentiam identificadas, elas não tinham o sentimento de pertencimento daquele grupo, porque aquilo era muito distante da cultura, muito distante daquilo, dos valores morais, né? Então, assim, ela disse pra gente, tinha muita dificuldade. E aí nós fomos entrevistar a população e descobrimos que existia um evento religioso todo ano chamado Dança do Foguedo, que essas pessoas ficavam dançando danças circulares ao redor. Inclusive as mulheres. As mulheres também. Inclusive as mulheres. Mas assim, essa dança acontecia anualmente e a comunidade inteira se reunia para cultuar o seu Deus ali, o seu santo e tal, mas eles dançavam durante horas. Não era uma dança circular de 30 minutos, era 4, 5 horas naquela atividade. Nós descobrimos isso. E aí, os meus alunos da educação física, eu fiz eles pensarem, né? Vamos trabalhar com dança, mas que dança a gente vai levar para essa população para que elas se sintam identificadas, para que elas tenham um sentimento de pertencimento? E aí descobrimos essa dança do foguedo e propomos, e aí a gente trouxe a dança do foguedo de forma sistematizada. Olha, nós vamos ter um evento, eles não sabiam que ali eles estariam fazendo atividade física contínua, orientada, né? Os profissionais estariam ali. Super planejada. Olha, isso me arrepiou, porque foi marcante demais. No dia que nós fizemos essa atividade, tinha criança, idoso, mulher, homem, a comunidade inteira participou de todas as atividades. Ficamos 4 semanas, 2 vezes na semana nós tínhamos atividade do foguedo. E eles
assim, a gente mexeu com a religiosidade, né? Respeitamos a cultura daquele contexto, Cultura e a local, né? gente, nós fizemos eles se movimentarem. Nós fizemos eles se movimentarem, saírem de casa, inclusive interagirem entre eles, né? Pessoas da comunidade se conhecerem naquele contexto. A Secretaria de Saúde ficou doida. Como é que vocês conseguiram atrair tanta gente? Porque a profissional, ela só levava a dança com o rap, o axé. Elas não se sentiam pertencentes àquele contexto, porque era muito Eu até da realidade daquela cultura. Oi? Até eu sinto isso, porque eu gosto de algumas danças, mas algumas atividades, a depender da música, eu me sinto estranha dançando. Então eu não consigo fazer por conta disso, né? E aí você imagina uma senhora, né? Aí a gente vai nas academias e a gente vê aquelas aulas de dança bem coreografadas, que eu que acho que eu não consigo, porque eu sou desencostada, porque eu tenho vergonha, eu não participo. E aí eu vou fazer uma atividade que eu odeio fazer, que é a musculação, porque eu sou obrigada, não tenho aderência e não volto mais. Verdade, não mantém, né? Não cria constância, né? É verdade. E aí o exercício físico programado, sistematizado, mas não necessariamente precisa ser aquele que o outro acredita que é o melhor para você. Eu preciso de flexibilidade. Aí é uma crítica aos profissionais da nossa área, que a gente precisa tirar o exercício do centro do processo e colocar o sujeito no centro. O exercício entra como instrumento e não como fim. Porque o que eu preciso é que ele tenha aderência ao programa para que eu consiga ter o controle glicêmico a longo prazo e ele sinta prazer e ele substitua o prazer de comer, tomar Coca-Cola pelo prazer de estar naquele ambiente com pessoas que ele gosta e fazendo o que ele gosta, de forma sistematizada, estruturada, né? Então, era uma crítica que eu fazia muito, isso tem estudos, tem base teórica para isso, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de trabalhar no processo preventivo de educação em saúde, porque a gente quer que o paciente do SUS ou da academia seja atleta. E ele não vai ser. Eu preciso só olhar para ele. Eu já falo logo, tá? Eu falo logo para todo mundo. Eu, sinceramente, eu não gosto de academia. Não gosto de estar segurando peso. E detesto correr. Mas hoje eu estava conversando com uma colega minha do meu trabalho, e ela chegou e disse, eu sou sedentária, eu não gosto de fazer atividade física. Aí eu disse, sim, mas o que é que você faz? Não, eu estou quando na casa, subo, desço, subo escada, desço escada, arrumo tudo, faço isso, cuido do jardim, não sei o quê. Aí, se você não faz atividade física, eu não estou fazendo. Né? Então, assim, é atividade física, movimentação. Né? Sem dúvida. Movimento. Inclusive tem teóricos que defendem que até dormindo a gente faz atividade física, porque o cérebro precisa usar glicose, né? Tem dispêndio de energia para reparo constitucional, inclusive quando a gente está dormindo. Só que só isso não basta. É verdade. Precisa organizar, né? Essa atividade, né? Por isso que a gente precisa de um profissional, né, Thaís? Para que ele também compreenda o ser, né? Quem sou eu, né? Porque é como você falou, eu também acredito muito no que uma aula que é para muitos, ele não está entendendo eu enquanto indivíduo, né? Por isso que a questão do personal é muito importante e a gente percebe isso na prática. É uma atividade que foi feita para Isabel, uma atividade que foi feita para Thaís, uma atividade que foi feita para Marcos, escutando a pessoa dentro das suas identificações, das suas limitações, né? Mas essa é uma condição ideal. Essa é uma condição ideal. Nós temos que lembrar que nem todas as pessoas têm acesso a isso que eu ia falar. Mas tem que se movimentar. O movimento é básico. Tem algumas orientações, né, do Colégio Americano de Medicina Esportiva que dentro das várias dimensões, né, dos vários domínios que compõem a nossa vida, né, o domínio laboral, o domínio do lazer, o domínio do próprio exercício físico, eu tenho como me movimentar em todos esses domínios. Como a pessoa falou aí, né, que sobe dessa escada, isso é uma forma de movimento. Mas que isso se torne constante, eu preciso realmente estar dentro de um programa de exercício. Então,
necessariamente com o personal, né? E aí eu trago também uma ressalva em que nem sempre a caminhada é o adequado, porque a pessoa quando está com sobrepeso, né, com obesidade, ela pode ter problemas articulares, a caminhada pode ser inclusive prejudicial. Mas se movimente, ó. Inclusive quem trabalha E aí, sentada... Thaís? E aí explica, qual seria para essa pessoa que está diabética? Qual seria a recomendação de atividade física? Tá bom. Você pode fazer qualquer atividade física, qualquer uma. O que vai modular isso, na verdade, é o quão intenso é essa atividade. Para a longevidade, né, como tratamento terapêutico não medicamentoso, que é o exercício, nesse caso, ele precisa ser contínuo, né? Só você manter uma constância, uma continuidade de atividades. Eu gosto de... não tenho problema de joelho, estou com peso tranquilo, não tenho dinheiro para pagar a academia, vou fazer a minha caminhada mesmo. E como é que eu defino a intensidade? O ideal é procurar um profissional para que haja uma prescrição, mas aquela intensidade que te tire da zona de conforto, que você se sinta um pouquinho desconfortável, que você comece a ficar um pouquinho ofegante, hiperventilando um pouquinho, mas não que você não consiga dar continuidade. Então, se você consegue, a cada 30 minutos sentada, levante, vá fazer alguma coisa, faça atividade doméstica. Né? Às vezes a gente tem até um certo preconceito, mas quem está sedentária, pega uma vassoura para varrer uma casa para você ver como você desprende bastante energia. Um dia desse eu fiz um post em relação a isso, porque eu tenho uma coisa que eu não consigo ficar quieta. Então, assim, eu vejo uma coisa que eu vou limpando, eu vou arrumando, eu vou lá. Se eu encontro uma pia, já vou lavando. Então, assim, isso eu acho que é saúde. Minha avó dizia, isso é saúde. E eu lembro de uma coisa também que ela me falava, Thaís, que eu acho que sua mãe, sua avó podia falar também. A avó de Marcos também. Ela dizia assim, preguiça é doença. É verdade. É verdade. E criança em casa, no final de semana, ao invés de passar o dia deitado na cama, assistindo Netflix, comendo pipoca, vai brincar com a criança. Veja um espaço perto da sua casa, né? Exercício de alta intensidade, tá? Exercício de alta intensidade. Não é recomendado para todas as pessoas. É para todas as idades. É verdade. Nem sempre, né? A gente vai conseguir, às vezes, associar muita atividade leve, uma caminhadinha, às vezes é tão intenso, mas bom é você conhecer o seu limite, né? O ideal é que seria com um profissional, mas atividades que te deem prazer, mas que seja contínua, que você se programe para pelo menos 3 vezes na semana, se movimentar de alguma forma. Se você perceber que tem condições de você estar no espaço onde tem um profissional de educação física, dê essa prioridade para que seja orientado, né? Mas em relação a isso, eu não costumo dizer qual tipo de exercício é bom para diabético, porque ele pode fazer qualquer coisa. A não ser que ele tenha limitações articulares, que ele tenha alguma outra limitação, né? O hipertenso, por exemplo, se ele for diabético hipertenso, o exercício resistido, ele precisa ser supervisionado. Porque até um exercício leve, com muitas repetições para o hipertenso, é extremamente perigoso. Porque ele está numa condição de constrição por mais tempo, né? Quando você diminui carga, né? Botar lá uma carga bem levinha, faça 3 de 15. Para um paciente hipertenso é extremamente perigoso fazer um 3 de 15 com carguinha baixa, porque ele pode passar muito tempo em situação de constrição e aumentar a pressão. Então, eu preciso avaliar a condição do paciente diabético para dizer qual seria a melhor estratégia. Mas, se você não tem essa orientação, vá dentro do seu limite. Aquele limite que você se sente um pouquinho desconfortável, hiperventilando, mas consegue se manter na atividade, né? Sempre mantendo um pouquinho de desconforto, pelo menos 3 vezes na semana, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que te dê muito prazer, né? Agora, o treinamento de força, o resistido, se você tem condições de estar num espaço de treinamento de força, e não necessariamente academia, né? Qualquer treinamento que você tenha que resistir a uma carga, ele é importante no sentido de aumentar a massa muscular. E quanto mais massa muscular, mais eu tenho glicose sendo comida pelo efeito do exercício, né? Lá para dentro do músculo. E aí a gente tem mecanismos moleculares belíssimos, que foi o que eu estudei muito no meu mestrado. O nosso corpo é incrível, né? Como ele consegue... Todos os segredos, Thaís.
Conta aí os segredos para que a gente agora faça uma atividade física para que a gente não tenha essa diabetes. Isabel, você que gosta de fazer alongamento, fazer yoga, você sabe que tem movimentos de extremo alongamento da fibra e que é muito intenso, né? Para você se manter naquela posição. Eu quase não Só estou o fato fazendo, de viu? você... Quase não estou conseguindo. Eu vou chegar lá de volta. Mas você sabe como é o treinamento, o alongamento, né? Se você tiver o alongamento da fibra, o encurtamento da fibra, você já tem aí a contração muscular. Quando isso acontece, a gente libera lá para a membrana alguns transportadores de glicose, que a gente chama GLUT4, que é Glucose Transport, né, que é transportadores de glicose, independente da insulina. Só o fato de eu usar a energia que eu tenho dentro do músculo, que entrou aí, né, a glicosezinha que entrou, pouca que tem, quando o paciente é resistente, diabetes tipo 2, que ele é resistente à insulina, ele tem esse efeito por medicamento ou pela contração muscular. Então, esse glúteo ele vai até a membrana e coloca a glicose para dentro, independente da insulina. E esse é o efeito da contração muscular. Então, se você faz uma atividade como o Pilates, que a gente alonga e encurta a fibra, né? Esse mecanismo de contração muscular, que ele se torne cada vez mais contínuo, a tendência é que você precise de mais energia dentro da célula, porque você gastou o que já tinha dentro dela. E esse GLUT4, ele é acionado por um ambiente metabólico propício para ele ir lá na membrana e captar glicose, independente da insulina. Então, a glicose vai entrando na célula por essa contração muscular, independente da insulina. Então, qual é o efeito benéfico disso? Se eu faço continuamente, eu tenho essa contração com maior velocidade, né? Quando a gente faz o exercício, até no treinamento de força, né? Quando você faz lá séries que alonga, encurta a musculatura. Então, um ambiente metabólico estressado, isso se torna algo adaptável e aí entra glicose dentro do músculo e essa glicose entra dependendo da insulina para ser usada para a própria contração muscular. Então, a longo prazo, a gente tem aí um estoque de glicose dentro do músculo pela contração. Já teve paciente de tomar a medicação, a metformina é uma das mais utilizadas, aí, principalmente pelo Sistema Único de Saúde, do paciente parar de tomar metformina porque o exercício já estava cumprindo esse papel. Desse alongamento e encurtamento da fibra, liberando esse transportador até a membrana e captando a glicose que está lá na corrente sanguínea, dando sopa. Então, esse é um dos maiores efeitos, né? Então, mecanismos moleculares acontecem, né? Eventos moleculares. No treinamento de força, esse GLUT4 vai ser liberado e no treinamento de aeróbios também, né? Como a gente fala, os treinamentos aeróbios, que muitas vezes são mais seguros, né? Você trabalhar naquela zona que você fica só um pouquinho desconfortável, é mais seguro para o paciente que tem síndrome metabólica, e dentro dessa síndrome tem a diabetes, do que você trabalhar com esse paciente em intensidade maiores, né? Então, é das principais adaptações, esse transporte de glicose independente da insulina pela contração muscular. Isso pode acontecer você fazendo pilates, você fazendo yoga, não necessariamente correndo ou fazendo alongamentos, né? De uma forma alongamento. Lá a gente faz um treino que a gente tá fazendo a musculação, mas a gente faz muito alongamento. Então, assim, às vezes a gente não precisa necessariamente estar, eu não estou conseguindo ir para yoga. Mas a gente pode fazer os alongamentos, né, Thaís? Aí você coloca o seguinte, naquela história da célula, a célula está gritando, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Aí começa a fazer exercício. Aí daqui a pouco a célula vai para chegar a insulina e vai dizer, insulina, você está fraca, você não está conseguindo botar esse açúcar para aqui para dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar uma substância minha, vou fazer exercício, e a minha substância vai botar esse açúcar para dentro. Tá certo, o pâncreas, ou a insulina, que vocês não estão funcionando direito. Mais ou menos isso, né? Seria... É isso aí. É muito... E esse é um mecanismo que ele acaba sofrendo adaptações e essa glicose vai chegar a hora que aí o paciente acha que ele está curado, né? Eu curei da diabetes porque eu não preciso mais de medicação e minha glicose está lá controlada. Não, você não curou. Diabetes não tem cura, mas ela tem controle, chegando ao ponto de você não precisar mais de medicação. Se você tem uma vida, um estilo de vida
propício ao controle da doença. Atividade física, esse mecanismo é como se fosse um medicamento mesmo. A gente não toma medicamento todo dia, então o exercício ele acaba sendo uma terapia não medicamentosa, mas que, se você parar de fazer, volta tudo, né? Esse mecanismo aí de Associada, né, ele acaba voltando a ser como era, né? associado, né, à alimentação, associada a todo um estilo de vida, né? Que é importante a gente sempre frisar. Estilo de vida é um Sem dúvida. conjunto de ações, um conjunto de hábitos saudáveis, né, Thaís? É. Sem E dúvida. esse hábito associado à questão vascular também, né, Thaís? Então, você tem uma dilatação vascular, você tem uma melhoria da circulação para as suas células, Perfeito, e aí diminui a perfeito, possibilidade de você ter uma amputação de perna, ter um acidente vascular cerebral, perfeito. um infarto, um É um problema efeito cardíaco. borboleta, né? Você Aí, começa a interferir em todos os sistemas. Né? É fantástico. exercícios que Atividade a gente física. chama de aeróbicos, anaeróbicos, eles são complementares. O Dr. Marcos trouxe aí um fator extremamente importante, porque os exercícios de baixa intensidade, eles possibilitam essa vasodilatação, uma melhor circulação da glicose e infiltração dessa glicose pelos capilares lá no músculo mesmo, né? Por Perfeito. conta desse mecanismo de ir lá buscar a glicose da corrente sanguínea. Então, é assim, qual é o melhor, aeróbio, anaeróbio? Os dois são excelentes, complementares. Agora vai depender da sua Moderados, né? condição clínica. E Da sua moderados, condição né, clínica. Thaís? É melhor que a gente Você tá faça. É ali, saudável, moderado, é saudável e é mais fácil de você dar continuidade, né? a literatura aponta os exercícios intervalados como excelentes estratégias de treinamento para quem tem doença metabólica, principalmente o diabético, né? Você trabalhar nele nessas intensidades entre moderado e leve, para que no momento do leve, né, que seria o descanso, eu tenha esse mecanismo de captação de glicose na própria sessão de treino, que a gente chama de recuperação, né? Então, os exercícios intervalados para quem tem diabetes é excelente, até porque o nível de fadiga desse sujeito, que a gente chama do limiar de fadiga dele, é muito baixo ainda, porque ele não é treinado. Então, para que ele, inclusive, se sinta motivado nas metas que é colocado para ele, né? Então, o treinamento intervalado dá a ele aqueles momentos de descanso que podem ser passivos ou ativos quando ele vai evoluindo no treino, né? Eu costumava trabalhar com diabético na esteira, quando ele não tinha nenhum problema de articulação, e ele fazer corridas na intensidade moderada e no descanso ele sair da esteira e ficar parado mesmo, né? Nesse momento, todo o mecanismo de recuperação, de reabsorção de lactato, outros mecanismos moleculares estavam acontecendo ali no repouso. Aí depois ele volta para a esteira para estimular essa captação de glicose. Então, e aí dá ele, inclusive, a possibilidade de se manter na sessão mais tempo, né? De não se sentir desmotivado, porque às vezes a gente coloca metas muito altas, o sujeito não consegue, porque ele tem fadiga, né? Fadiga periférica, e ele acaba não conseguindo fazer a sessão, se sente desmotivado e às vezes mexe com a cabeça mesmo, ele não quer, ele acaba desistindo do programa. Mas fisiologicamente é uma excelente estratégia trabalhar intervaladamente com esses pacientes. Maravilha. Pessoal, eu vou pedir para que vocês façam as suas últimas colocações, suas últimas dúvidas, que a gente já está chegando ao fim. Jeane colocou aqui, a minha mãe amputou as 2 pernas. Então, assim, É muito frequente, Jeane. Não é uma situação excepcional, não. O que a gente tem visto muito é as pessoas complicarem com problemas de circulação. E começa, geralmente, assim, você tem um pequeno ferimento, esse pequeno ferimento demora a cicatrizar ou não cicatriza, e aí daqui a pouco você começa a perceber que está escuro o local e vai para o médico diz, olha, aqui não adianta, eu vou ter que tirar um pedacinho do pé, por exemplo, do dedo. Já Né? E às necrosou, vezes né? já necrosou. Então, assim, e outra coisa, às vezes o diabético tem 2 características. Uma, ele perde a sensibilidade do pé. Então, ele pisa no chão e ele não sente. Isso Bem fica muito, o colocado, risco Marcos. para ele é bem maior, porque ele pode ferir o pé porque ele não está sentindo. Imagina você pisar num prego sem sentir. Então, normalmente, quando nós temos o nosso sentido do pé está normal, quando a gente pisa em alguma coisa, nós sentimos dor. Então, a gente tira momentaneamente. Na mesma hora, a gente tira, repentinamente.
Agora, há uma pessoa que não sente, não. Ele vai pisar e vai aprofundar com força no prego. Verdade, E isso vai levar a complicações. E a verdade. outra são as úlceras de pele. São feridas que não cicatrizam. Na Previdência, a gente tem a oportunidade de, muitas vezes, prolongar benefícios durante muito tempo por uma úlcera, uma ferida no pé que não cicatriza. E a pessoa faz É, curativo todo dia, a pessoa usa medicação, tem que usar antibiótico, às vezes por conta de infecção, e não cicatriza. Então, essas é isso características são mesmo. muito frequentes no dia a dia do diabético. É isso mesmo. Inclusive, para quem vai fazer atividade física e é diabético, aí uma das recomendações é verificar o calçado, né? Se não vai apertar, se não vai machucar, se não Perfeito, vai fazer Thaís. calo, né? Então, tem Excelente que verificar isso. observação. Tem que ter um calçado extremamente confortável para que não gere calos e esse calo virar uma ferida e, consequentemente, uma úlcera crônica, né? Que Isso. vai Observe ficar isso que difícil Thaís de está dizendo, que é realmente muito importante. Você que é diabético, você que tem pai diabético, mãe diabética, é importante ter muito cuidado com o ferimento. E aí o calçado tem que ser adequado, a limpeza do pé tem que ser adequada, justamente para evitar o aparecimento da primeira ferida. A primeira ferida muitas vezes evolui com a úlcera crônica ou amputação. E aí, a Jeane, vou pegar a deixa de Jeane. Jeane é a minha fada das mãos, que Ai, junto com Jeane, Xuxa, minha fada dos pés, né? Ela eu estava sabe que eu tenho reconhecendo. muito cantinho, né? Muita unha encravada. E eu tenho muito medo, né? Elas sabem disso, por conta justamente do meu histórico de diabetes. Então, assim, e é uma coisa que acontece. Minha unha não pode estar um pouquinho maior do pé, Thaís, para eu calçar o tênis, porque inflama. Então, imagine É, uma pessoa diabética, né? Então, o cuidado sim, com, com as unhas, né? Os pés, da mão, dos pés, o cuidado em manter esses cuidados, ter o cuidado com quem você vai fazer, né? Essa higienização das mãos, dos pés, é sem dúvida. importantíssimo. E essa questão do calçado assim, foi fantástica a sua dica, viu? É isso Arthur fez mesmo. um É isso comentário interessante aqui que eu concordo também. Eu conhecia que você na arte de arte de concretar, mas não sai. Então, assim, eu não sabia da sua formação. Quando Isabel me apresentou o seu currículo, eu olhei assim, arregalei os olhos, poxa, que legal! Arthur está fazendo, está dizendo a mesma coisa, de concreto à saúde, Thaís, você me surpreende. A nós também, Thaís. Uma profundidade de é conhecimento assim. lindo. Parabéns. Obrigada. Foram assim, uma fase da minha. Eu não rasguei o meu currículo, não rasguei o meu diploma, mas chega momentos da vida da gente que é o que eu disse para vocês naquele dia da nossa reunião, é que os nossos valores é que determinam a nossa vida profissional e não o contrário, né? Eu não descartei a possibilidade de voltar para a sala de aula, mas hoje os meus valores casam com o propósito que a arte de concretar tem. Mas voltar para a sala de aula, eu amo ensinar. Aqui, esse papo com vocês, para mim, está Aham. sendo extremamente prazeroso, porque eu amo ensinar. Uma coisa que eu descobri, que eu amo ensinar, independente de educação física, né? E Sem durante dúvida. muitos anos, né, os estudos aprofundados para lidar com pacientes diabéticos, eles vieram porque eu queria ajudar pessoas que realmente precisavam dos profissionais da área. E a Isabel me despertou para isso. Você precisa falar disso na sua página, porque você tem esse conhecimento, não negue isso para as pessoas, né? Então, a gente repaginou um pouquinho aí sobre a nossa linha editorial e entrou a saúde aí para a gente estar sempre associando a leveza, a tranquilidade, porque hoje eu acredito cegamente, estudos mostram, né, que não, tudo isso que a gente está falando, isso não funciona se a gente não tiver em equilíbrio espiritual e mental. Porque tudo mexe com motivação, com desejo de fazer, de atitude, né? Quando você não está bem emocionalmente, espiritualmente, você não consegue. Por mais que você diga, você precisa se cuidar, a pessoa está tão mergulhada ali, né, numa depressão, mergulhada em problemas que envolvem família, que ela não consegue, né, tomar uma atitude do autocuidado. Então, a Isabel me Agora, despertou e a gente. vou complementar, que eu até fiquei emocionada você falando aí. Já conversei bastante com Thaís e eu falei, Thaís, independente onde você esteja, você falou que gosta de ensinar. E independente onde você esteja, você Nossa! vai ensinar.
Independente de onde você esteja, você vai está estar trabalhando com saúde, É né? verdade. E é Sem importante, dúvida. né? Então, você continua trabalhando com saúde e a gente tem que lembrar que o que é bom e o que é em prol da saúde de todos nós, a gente não pode se negar. E essa doação, ela deve ser constante, E aí né? você tem muito conteúdo. Então, assim, é extremamente interessante quando você resolve servir as pessoas, você colocar esses conteúdos como você colocou hoje. Você não serviu muito a todos nós, estamos aprendendo aqui com você. E eu, assim, lógico, cada pessoa tem sua escolha, mas se eu pudesse escolher por você, eu diria, ó, segue esse caminho aí que você tem um sucesso enorme. Você é sucesso já. Acho que o caminho, ele está sendo seguido, né, Thaís? Mas é como eu disse, assim, não rasguei meu diploma, foi muito, assim, foi Ela uma dedicação. continua sendo educadora, ela continua sendo profissional E o da área de conhecimento está saúde, aí né, Thaís? para dar informação e nos E assim, acrescentar eu muito. fiquei muito feliz com o convite, porque trazer essa discussão, fazia muito tempo que eu não falava disso, só no meu contexto familiar, né, ou na minha própria saúde, mas falar para outras pessoas, né, e ajudar, e orientar, e tirar dúvidas, assim, fazia tempo que isso não acontecia, estou muito feliz, muito mesmo. E só para fechar aqui a nossa noite, né? Todo mundo. O Arthur tá falando aqui que você é didática e super simpática, a oratória maravilhosa. Maravilhosa. A Jeane colocou que, Thaís, você está sendo um anjo nas vidas dessas pessoas que têm diabetes. Muito bem. Então, parabéns, Thaís. Muito obrigada pela Obrigada, sua participação. e Obrigada estou à por ter disposição. aceito o convite, né? Porque imagina, Thaís fala assim, Isabel, será, né? E aí, Thaís ela me incentiva, né? Não pensa que só eu tô te incentivando, né? Você me incentiva. Mas vocês dois tiveram um papel importantíssimo. Não tem, vocês foram assim. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas a gente está tão mergulhado em problemas e certas coisas que tomam o nosso A dia que a rotina gente do dia a dia, né? lembrado, né? Pelo outro, você precisa se cuidar, você precisa mudar isso. E vocês entraram em nossas vidas de forma muito sutil e nos trouxeram esse despertar mesmo. Eu estou muito, assim, muito feliz por tê-los como amigos, né? E por ser incentivadores, multiplicadores de saúde. As pessoas precisam fazer isso, né? A gente está muito preocupado com a gente, com o nosso umbigo, mas se preocupar em realmente despertar o outro, né? A serviência, ela precisa estar em nossas vidas para que a gente realmente não passe aqui batido por esse mundo, né, Isabel? É verdade. Eu me lembro desse dia, quando você e Libni chegaram lá na loja, nós passamos umas 2 horas conversando, batendo um papo muito gostoso. Ninguém conversa aqui, ninguém gosta de conversar. A gente não gosta de conversar. Não, meu Deus, bota a Thaís e Isabel junto, meu Deus do céu. Então, eu queria aproveitar o ensejo, né, e frisar para vocês todos que estão aqui ao vivo conosco, e lembrar que vocês que venham assistir, tá? Se vocês seguem a Thaís, venham seguir a Esteatita também. Se vocês seguem a Esteatita, sigam também a Thaís. É um trabalho, assim, que nosso trabalho, ele é muito próximo. Nós trabalhamos com saúde. Então, saúde, ele tem vários aspectos, né, Thaís? E Thaís aí, ela vai estar despertando esse lado raiz dela, né? De saúde raiz. E aí, eu sei que muita coisa aí vai mudar, vai incrementar, né? E aí, eu quero fazer um convite a todos vocês, lembrando, nosso projeto Despertar com Esteatita Home, né? Ele vem complementar a nossa proposta, nosso propósito empresarial, que é de criar e estimular hábitos para um estilo de vida, para que a gente tenha uma vida longa e saudável. E aí, com esse propósito do projeto Despertar, eu quero convidar todos vocês que em cada hábito saudável que vocês venham incrementar, que vocês venham a criar, vocês postem, marquem a Esteatita, marquem a arte de concretar da Thaís e coloca lá a hashtag Eu Decido Vida Longa e Saudável. Sem acento. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai estar
repostando isso, porque quando a Multiplicando, gente né? faz isso, multiplica, né, Thaís? A gente incentiva outras pessoas. Acredito que algumas pessoas, a Jeane aqui, ó, a Jeane, ela faz a atividade física dela, ela tá mudando hábitos de alimentação, como ela cortou um monte de alimentos aqui, de açúcar, né? Tem toda essa parte histórica da família. Então, assim, vamos compartilhar, porque quando a gente compartilha o que é bom, a gente incentiva e mostra para outras pessoas que é possível. É Verdade. verdade. Giane, É lá, verdade. estarei sábado lá, Giane, fazendo as minhas unhas, viu, Giane? Ela está cobrando aqui a livre, Cobrando viu? aqui, lembra? Uma Muito informação, Isabel, obrigada. uma informação que eu ia falar e aí passou em relação Sim. a quem tem muitas limitações de fazer exercício, a partir desse princípio do mecanismo de contração, você pode fazer um alongamento mais intenso, que aí a gente chama de treinamento de flexibilidade. Treinamento de flexibilidade, ele usa o alongamento sem que você precise de impactos. E aí você pode fazer em casa. Interessante. Então eu vou fazer um desafio, Thaís. Vai ficar só falando, não. Que história é essa? Não. A gente vai fazer uma live e que você vai fazer atividade física, a gente vai fazer junto com você. Quem é que topa aqui? Eu quero saber se vocês querem. Quem tá aqui? Volta. Vocês querem que a Thaís vai lá ensinar algumas atividades? Eu acho que o Alívio tá mais apto para fazer isso, viu? Não. Eu quero todo mundo envolvido. Então, cada um vai retomando os exercícios, entrevadíssima. Existem alguns dias, né, que a gente está indo lá na academia, então eu vou chamar ao vivo vocês, se vocês quiserem também. E a gente vai fazer algumas práticas. E aí eu vou chamar a Thaís também. Thaís vai fazer também conosco. Pronto. Eu acho que eu tô mais para aluna hoje do que como professora. Modéstia. Então é isso. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Tá vendo? Já está dizendo que quer. A Zenira disse que quer. Então vai ter, hein? Temos a turminha. Chama a Lívia, eu entro junto e a gente faz junto, todo mundo. Muito bem. E a gente vai fazer um encontro. A gente está organizando aqui um encontro presencial, tá? A gente vai ter alguns online. A gente vai ter um presencial aí, uma surpresa para vocês. E chama o Livre para não ficar sozinha até as mulheres. Vão ficar nós dois, pelo menos, né? Claro. Falando em surpresa, Isabel, as pessoas que estavam aqui na live, quem for assistir a live depois de gravada, né? Que eu acho que você vai deixar salva. Olá! Eu vou disponibilizar para quem quiser um guia prático de obesidade e exercício da ABESO, Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, onde ele traz de forma muito didática, muito clara, o que pode ser feito no dia a dia, independente de você ir para uma academia, né? Para você poder se exercitar, ele tem algumas orientações bem legais, está atualizado. Então, você não precisa ser associado da ABESO, eu tenho guia e eu posso passar para a Isabel. Ou, se você quiser, pode entrar aqui no direct e me pedir. Isabel também tem acesso e pode passar para quem quiser. Fiquem à vontade. O importante é que vocês tenham acesso e que vocês façam disso uma prática que tragam saúde. E que chamem também, né, Thaís? Chama sua familiar, chama o seu esposo, sua esposa, seus irmãos, seus amigos. Vamos fazer com que essa teia do bem, ela se transforme em algo maior do que ela está. Eu tenho esperança que daqui a 10 anos nós tenhamos um novo consumo, um novo padrão de consumidor. Né? Um novo padrão de pessoas que possam ter consciência em relação aos seus hábitos, em relação às suas atitudes, para que nós tenhamos um futuro com menos doenças. Eu acho que o ser humano chegou também. O ser humano chegou no nível que ou ele vai se cuidar ou ele vai morrer em poucos anos. A gente já está no limite, né? E se cuidar depende de conhecer, sim, né? E ter atitude. Sem conhecer, você não consegue se proteger. Infelizmente, você depender das atitudes políticas ou públicas para que você se proteja. Infelizmente, Thaís, mesmo quando a gente se conheceu, né? Então, a gente é uma reciprocidade de conhecimento, né? Então, a Thaís também, né? Ela também conheceu a esteatita. A gente se conheceu na pandemia, né? E aí, Thaís também vem mudando os hábitos dela
inclusive na utilização dos utensílios. Ela é nossa cliente também, né, Thaís? Inclusive, E assim, ela replica porque elas já vieram clientes também a partir da prática dela dessa mudança, né? De isso. conhecer o quanto as panelas são nocivas à nossa saúde e ela trocar isso. Então, assim, eu acho isso o máximo e agradeço bastante. E nós também estamos nesse processo de construção, né? Muitas práticas nós aprendemos e estamos exercitando após o conhecimento. E muitas das Sim, coisas, antes de Isabel, nós tínhamos um tipo de vida que era saudável para nós, mas que nós precisávamos conhecer sim, muito mais para que E nós ainda chegássemos no precisamos nível. ainda conhecer muito, né? Precisamos sim, conhecer bastante, nós estamos num processo de aprendizado, nós somos um processo de aprendizado eterno, né? é verdade. E Mudança temos de a vida, agradecer. mudança de hábito não acontece da noite para o dia, né? Não, Ele Não, é um é para a processo vida de, toda. inclusive, de visão de mundo, né? Assim, são várias coisas que envolvem a mudança de hábito. Não é tão simples. Aqui a gente não está romantizando e nem Uhum. dizendo que é fácil. Olha, você precisa começar a se Sim. alimentar melhor e fazer exercício. A gente sabe que não é assim. Mas nós estamos aqui, né? Temos uma responsabilidade social de despertar as pessoas, né? Dá Marcos, algumas como médico, alternativas, né? foi embaixadora da saúde, por já ter passado por tantos problemas de saúde, hoje busca saúde. E eu, como profissional da saúde também, nós temos a responsabilidade social de despertar as pessoas, porque nós estamos numa época, num momento, né, histórico de pandemia, de crise política, de guerra, de tantas coisas que influenciam, impactam na nossa vida. E se a gente não buscar, e aí a minha mensagem final aqui, se vocês quiserem encerrar a live, que a gente precisa buscar condutas positivas mesmo no desconfortável, mesmo no caos. E essas condutas positivas é um simples momento de estar conversando com quem você ama e dar risada e falar besteira e fortalecer informações e ideias positivas, né? Ao invés de ficar murmurando e mergulhado ainda mais no problema. Então, até E um se simples afastar de pessoas assim, né? Quanto mais a gente se afasta de uma também, coisa ruim, a gente também conspira a favor da gente, né? O nosso exatamente, pensamento também, ele faz parte desse fator, né? exatamente, simples condutas positivas, né? Atitudes positivas para que a gente possa minimizar esses danos que vem nos causando aí tantas doenças, né? exatamente. Muito obrigada, Thaís. Foi uma Foi alegria Eu que uma enorme estar aqui alegria, com você. um prazer imenso assim, ter você conosco, falando sobre coisas boas, em busca de uma vida saudável e longa, E longa. longa e saudável para todos. Verdade, Muito verdade. obrigado, Saudade de Thaís. você. Eu que Ah, Ah, agradeço. também. sim. Enquanto estiver aqui em Aracaju, Um apareça lá. beijo. Claro, claro, sem dúvida. Um beijo a todos que ficaram com a gente até o final aqui da live, né? Vocês são importantes demais para a gente aqui. Muito Muito obrigada para obrigado. vocês também. Fiquem Oi, todos com Jéssica, Deus. estamos despedindo. Saúde e paz a todos. Muito obrigada. Amém. Tchau, meu amor. Beijo, boa Tchau, noite para tchau. vocês. Bom descanso. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Amém.